Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. No espaço de entrevista de hoje temos como convidado Armando Constâncio, ex-autarca da Marinha Grande. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Para vir aqui aos nossos estúdios, e hoje vamos falar sobre os primeiros 100 dias de governação de Aurélio Ferreira, na frente dos destinos do município da Marinha Grande. Ele fez há pouco tempo um balanço em conferência de imprensa, onde disse que foram dias de trabalho muito intenso, com mais de 300 reuniões realizadas. O Armando Constâncio, olhando para esta apresentação, para este balanço do Aurélio Ferreira e daquilo que tem visto, qual é a sua opinião? Que balanço faz destas primeiras semanas de mandato? Olha, eu parafraseando o Marcos Mendes, por exemplo, dando uma nota, eu diria que em termos de relações públicas e em termos de comunicação, o presidente Aurélio Ferreira, entre 0 a 10, teria 9,5, porque realmente ele é um excelente comunicador, é uma pessoa que, em termos de relações com as pessoas, consegue, de facto, cativar, mas o problema é que, em termos de substância, depois de 1 hora e tal de apresentação, que eu estive a analisar com detalhe, em termos de substância ficou pouco, eu diria que pouco até é capaz de ser lisonjeiro, porque coisas que pudessem motivar os marinhenses para acreditar numa governação mais produtiva, diferente, como ele costuma dizer, que seria diferente, eu de facto vi pouco, não é? E aquilo que vi em algumas coisas preocuparam-me, por exemplo, a questão da bandeira azul, é uma questão que me ficou marcada, porque quando nós deixámos de fazer as candidaturas à bandeira azul, isso aconteceu por causa dos problemas criados na Praia da Vieira pelas suiniculturas que nunca tiveram uma solução ao longo dos anos. E por solidariedade, a Marinha entendeu, em ação de protesto, entendeu que não devia candidatar também a Praia de São Pedro. A Praia Velha já era a Praia Dourada, portanto a bandeira azul é andar para baixo, porque ela já tinha o galardão máximo de Praia Dourada. Entendemos que não devíamos candidatar as praias e responsabilizar o Governo e as entidades oficiais por aquilo que estava a acontecer. Neste caso, a Câmara terá entendido que devia candidatar as duas praias da freguesia da Marinha Grande, São Pedro. É justo e merecem que assim seja, mas eu acho que, mesmo que a qualidade das águas nos últimos 3 anos na Foz do Lis não seja aquela que obedece aos parâmetros, a Câmara devia insistir para atribuir a bandeira azul à Vieira, à Praia da Vieira, porque os vieirenses o merecem, porque estão à espera disso, e porque depois, se houvesse algum ónus que impedisse, não era o ónus criado pela Câmara. A Câmara não aceitaria de mão beijada que a Praia da Vieira não tivesse bandeira azul por razões que não lhe são imputáveis, não é? Que não são imputáveis nem aos vieirenses, nem ao município. E aí ganhava politicamente. Ao fazer o que fez agora, discriminou a Praia da Vieira e penso que não o devia ter feito, não. Eu penso que a justificação foi o receio de que durante a época balnear eventualmente o galardão pudesse ser retirado e que isso pudesse trazer má publicidade. Eu creio que a razão fundamental terá sido que um dos parâmetros para haver atribuição é preciso que a qualidade das águas balneares nos 3 anos anteriores tenham a classificação de excelente. No caso da zona localizada especificamente na Foz, não teve essa classificação. E, ao contrário daquilo que aconteceu há 20 anos atrás, parece, e isto carece de ser provado e pode ser provado facilmente, que já nem é um problema criado pelas suiniculturas. Estará a ser um problema criado pelas águas geradas a partir das hectares, quer da hectare do Norte, que devia ter uma classificação uma classificação de tratamento para águas balneares, portanto para uso humano, e não tem, e também da hectare de Lagoas da Vieira, que já vinha do tempo do Emílio Rato. Também estará a mandar para o rio águas que não obedecem a esses parâmetros. Se assim for, o problema é mais sério e a Câmara, como faz parte da Valor Lis, os municípios, devia tomar uma posição muito forte, porque não se admite que estejamos todos a pagar saneamento a valores exorbitantes e depois a empresa pública criada para gerir não o faz em condições técnicas adequadas, prejudicando as populações. Havia aqui uma oportunidade de ouro para matar 2 coelhos com uma cajadada. Um era responsabilizar o Governo por não ter resolvido ainda o problema das suiniculturas e outro responsabilizar
a Valor Lis, que é uma empresa pública, por não estar a cumprir aquilo que devia cumprir. Olhando então, e disse que viu com muita atenção essa comunicação do Presidente Aurélio Ferreira, que outros pontos é que lhe despertaram especial atenção? Olha, aquilo que me saiu no eixo de desenvolvimento económico foi logo aquele que começou por falar e falou logo nas bandeiras azuis para relacionar isto com o turismo. Em primeiro lugar, não é certo que o facto de não ter bandeira azul afaste pessoas das praias, isso mediu-se ao longo dos anos, não é? Não há uma relação direta entre pessoas que procuram as praias do nosso concelho e a ter ou não a bandeira azul. As praias falam por si, não é? E depois foi falar no turismo industrial, mas quando falo no turismo industrial eu não percebi mais nada que não fosse aquilo que já vinha de trás, que se fez uns contactos, que se fez umas conversas, quando se fala, eu sei lá, na Assim no Natal, aquela relação com os comerciantes, é uma tentativa muito pequenina. E depois vem buscar o centro empresarial, que era uma coisa que já vinha atrás, o centro empresarial, felizmente, há uns 2 anos para cá, tem vindo a recuperar, porque esteve uma ferramenta importante na Marinha, na dinamização da economia marinhense, esteve praticamente congelada durante mais de 10 anos, né? E começou a reanimar há uns 2 anos para cá, havia obras para fazer, os espaços foram sendo adjudicados, tem uma pessoa responsável à frente da Câmara que tem estado a dinamizar aquele espaço e, portanto, a Cefamol ir para lá já estava negociado há muitos meses atrás, não é uma novidade. Digamos que o Presidente acabou por ir colar do que vinha de trás ao seu Executivo aquilo que na realidade ainda não altera substancialmente coisa nenhuma daquilo que já vinha a decorrer de trás e, portanto, aí não me parece. Concretamente, numa das coisas que ele falou foi o Parque da Ciência e da Tecnologia, que eu conheço. Esse projeto está feito, não está ainda acabado, mas está feito também há mais de 1 ano e meio, 2 anos que está para arrancar. É um projeto que tem alguns problemas, nomeadamente naquilo que se refere à captação de receita que justifique os investimentos que se vão fazer e também o suporte dos custos de estrutura que aquilo vai ter, porque prevê a contratação de técnicos sénior com valores de vencimentos que são significativos, e depois o que acontece, todos os parceiros, não aparece nem ninguém a colaborar financeiramente, só a Câmara, né? E não aparece nenhuma fonte de receita que possa ser gerada através desse Parque da Ciência que possa vir a merecer o visto do Tribunal de Contas. O problema, para mim, é um problema técnico, o projeto não estará bem estruturado e nestes 100 dias já teria havido tempo, digo eu, já teria havido tempo para dar passos mais significativos, porque ele estará rigorosamente como estava há 6 meses, há 1 ano atrás. Se a ideia da Câmara é dar-lhe mais velocidade, em 100 dias já podia ter metido a primeira, por exemplo, não é? E depois ir aumentando a velocidade. Parece-me que está agora a querer meter a primeira e não é a marcha atrás, já é bom, mas não há avanços significativos. E olhando para obras de fundo, obras prioritárias para o nosso concelho, viu alguma inscrita neste balanço? Esse é o meu grande desgosto, digamos assim, porque eu já participei em diversos executivos, como é sabido, não é? E se há coisa que nós, quando somos eleitos para a Câmara, queremos demonstrar logo nos primeiros 6 dias, é que não estamos ali só para sermos amigos do município, para receber bem, para que os serviços também se tornem amigos dos municípios. Isso é importante, de facto é importante, mas a ambição de quem ganha uma Câmara é mostrar a quem os elegeu que tem ideias para dar o salto, tem ideias de inovações que as pessoas esperam, de investimentos que as pessoas aguardam, e muitos têm sido falados, e a única coisa que eu percebi naquilo que eu vi e li é que foram dados passos em relação à FEIS, e passos no bom sentido. Portanto, isso destaco como positivo. O facto de ter sido estabelecido um acordo ou um contrato com a APAI para fazer a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, através do professor Jorge Custódio, para fazer o levantamento do que é que tem valor
arqueológica e patrimonial e do que é que não tem, é um passo, é certo, de facto o primeiro passo está a ser dado, fico feliz por isso. Mas que também já vinha do executivo anterior, esses contactos. Também, os contactos vinham, mas agora parece que há mesmo formalizado uma adjudicação desse trabalho com prazo de 8 meses. E eu diria que isso seria uma imagem de marca. Quem passou 8 anos a dizer que não consegue trabalhar sem planeamento, sem planificação, sem estabelecer objetivos, como, quando, primeiro porquê, quando, como e com que meios. E aquilo que eu noto desde agora, e não é só desde agora, é já desde a tomada de posse, das entrevistas iniciais que o Presidente deu, quer à Marinha TV, quer à Região de Leiria, que não se comprometeu rigorosamente com nada relativamente aos grandes projetos da Marinha. Tirando a doutora que já vinha, não é? Nós não sabemos o que é que vai acontecer em relação ao mercado, nós não sabemos o que é que vai acontecer em relação ao Centro Intermodal de Transportes. Aliás, sabemos agora, e eu fico preocupado com isso, que o que ele pretende fazer no Parque da Mobile é simplesmente ordenar um parque de estacionamento, meter uns carregadores e meter lá uns táxis, né? E dá a ideia que a rodoviária ficará no mesmo sítio ou em sítio indefinido, que ninguém sabe, quando o Presidente sabe que aquela é uma das linhas vermelhas no acordo que foi feito com o Partido Socialista, que faz parte da governação. Portanto, sendo aquela uma situação que está abrangida pelas linhas vermelhas que estão escritas no memorando, que de facto o engenheiro Aurélio não assinou, porque não aceitou que essas ações fossem calendarizadas. E o que está escrito no memorando, só para perceber, para as pessoas perceberem, o que está escrito no memorando relativamente ao centro multimodal e ao mercado, é que o PS entendia que o centro multimodal, tal como vinha sendo tratado desde 2003, desde a questão do Polis e do plano de salvaguarda do centro tradicional, devia ficar no centro e devia ficar ali. E o MPM acrescentou no memorando de entendimento, este é o entendimento do PS, o MPM entende que devem ser feitos estudos, etc, etc. E depois acrescentou-se no texto que, sim senhora, que desde que os estudos sejam feitos por uma universidade, uma entidade independente, especializados em acessibilidades, e apresentada até o final de 2002, o PS aceitaria uma solução técnica que tivesse como fundamento esse tipo de estudos. Bom, não há nenhum estudo que se saiba, ou que a Câmara tenha tomado a iniciativa, como aconteceu na FEIS, tenha tomado a iniciativa de desenvolver. E, portanto, não desenvolvendo nenhum estudo e avançando para eliminar uma possibilidade que já vem desde 2003, a mim não me parece, e estive envolvido quer no memorando, quer nos projetos anteriores, a mim não me parece que seja uma atitude correta. E diria até que é uma atitude muito pouco leal. Se eu fosse vereadora ao abrigo daquele acordo, eu não teria nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida, em votar contra qualquer decisão que não fosse nos termos em que está escrito no acordo, apesar de não estar assinado. E acha que os vereadores do PS, quando forem confrontados com essa situação, vão ter essa postura? Eu espero que tenham, sinceramente espero que tenham, porque eles também participaram naquele texto. E, portanto, há ali questões, que é a questão do centro multimodal, a questão do mercado. A questão do mercado, o PS no memorando aponta para o espaço dos estaleiros, porque é aquele que, eliminado o átrio, fica mais perto do centro tradicional, pode servir como alavanca ao centro, para dinamizar o centro tradicional. E ficou também escrito que o PS entende que deve ser ali, o MPM eles escreveram no texto que deviam ser estudadas novas formas de mercados, novas tipologias de mercados, tendo em conta os tempos modernos, etc, etc, e que só depois de ver é que se veria qual o modelo para o mercado e depois do modelo a localização. E o que se escreveu no memorando foi: o PS está de acordo que se estude, mas esse estudo deve ter um horizonte temporal deste mandato, deste primeiro ano de mandato. Portanto, encomendam-se os estudos, alguém fará os estudos, e se eles apontarem para outra localização que seja credível e sustentável, o PS votará a favor.
também não aceitaram essa condição de ser desenvolvido o estudo neste primeiro ano. E pronto, nestas condições, se estas linhas vermelhas não forem respeitadas, ou pelo menos a procura de soluções tecnicamente sustentáveis para uma opção diferente daquela, né? Se isso não for feito, o PS, os vereadores do PS, têm o dever e a obrigação e a responsabilidade política, porque eles são eleitos pelo Partido Socialista, de votar contra aquilo que for ao arrepio daquilo que foi consta da proposta de acordo. E depois há uma coisa também que me preocupa, com o centenário do desporto, acabaram o polidesportivo da Pedrolheira, o arranjo de espaço exterior já vinha de trás, o projeto da piscina já vinha de trás, mas agora inventou-se aqui uma auditoria a um projeto, quer dizer, um projeto é adjudicado a uma equipa técnica qualificada. É um concurso público. A Câmara paga por esse trabalho. E à partida o que se está a dizer é, ok, a Câmara pagou, vão-nos entregar o projeto, mas esta empresa, ou por falta de credibilidade, ou por qualquer outra razão, a Câmara também tem técnicos, vamos encomendar mais uma auditoria. E vai ser feita uma auditoria ao projeto, não sei qual é a ideia, mas posso adiantar o que é que eu penso. O que eu penso é que a Câmara, e neste caso o seu Presidente, pensa usar a piscina municipal como uma lança em África a um ano de final de mandato, né? E a obra da piscina vai ser inaugurada 6 ou 7 meses antes de acabarem os 4 anos. Para que isto aconteça, é necessário arranjar aqui umas dilatações, não é? Esperámos 20 e tal anos para a piscina, vamos esperar agora mais 4 por razões de calculismo político, que não me parece de todo correto. Felizmente existe o local, está definido, pelos vistos vai existir um projeto brevemente, mas não se pode lançar o concurso porque está tudo posto em causa, tudo posto em dúvida, e volta quase à estaca zero, porque se houver algum eliminado que venha dizer que não deve ser assim, a piscina deve ser assada, vai ter que se reformular tudo de novo, não é? Isto não me parece que seja uma coisa séria, não é? E isso não me parece minimamente correto, de facto. Qual é a sua perspectiva a respeito do orçamento que esta Câmara aprovou para o ano de 2022 e que foi apresentado como sendo, de certa forma, um orçamento de continuidade, tendo em conta os compromissos que já estavam assumidos? Não, para ser curto e grosso, como costuma dizer, não é? A Câmara não apresentou um orçamento. A Câmara agarrou no orçamento em responsabilidades anteriores, acrescentou-lhe ali meia dúzia de tostões para algumas coisas e pôs em prática aquilo que já vinha atrás. No fundo, o que está aprovado pela Câmara nem sequer se conforma com a lei. Porque o que diz o POCAL, o que diz a Lei de Finanças Locais, é que o orçamento que os executivos aprovam, neste caso, como houve eleições, a Câmara tinha 3 meses após a tomada de posse para apresentar o novo orçamento. Isso atirava dentro do prazo legal para 18 de janeiro, por aí. Ora, 3 meses daria para fazer a introdução do saldo de gerência, que são, eu calculo, mas já me disseram que será mais de 15 milhões, será na volta dos 16 milhões ou mais, daria entre final do ano, em que se podia fazer a consolidação dos saldos de tesouraria, que a lei já permite, não permitia há uns anos atrás, tinha que se aprovar as contas só para maio, e só a partir de maio é que se podia fazer a revisão, mas agora não, agora podia-se fazer a consolidação e aprovação do saldo de tesouraria, que transitou em 31 de dezembro, e a Câmara podia utilizar logo esse saldo de tesouraria num orçamento plurianual, porque o orçamento tem que ser plurianual, não pode ser um orçamento para 2022 e depois pôr umas verbas para a frente onde não está nada. Se for ler o orçamento, os grandes projetos não estão lá, ou estão, nem sequer têm verbas nem calendário. Portanto, e não é isso que a lei quer. O que a Lei das Finanças Locais diz é que as câmaras têm que apresentar um orçamento plurianual para 5 anos, 2026 até já excede, de maneira que toda a gente possa perceber qual é a estratégia, qual é o objetivo, qual é o calendário daquilo que este Executivo recém-eleito
pretende dar à sua função. Não está lá nada, não é? E, portanto, fez-se aquele show-off de apresentar rapidamente um orçamento, podia, inclusivamente, se não fosse possível até 18 de janeiro, funcionava com duodécimos e aprovaria um orçamento como deve ser, passado algum tempo, era perfeitamente legal, normal, não tem nada de mais. E isso não aconteceu, portanto, o que nós temos não é um orçamento que eu ou alguém, qualquer município possa ler e dizer, ok, estou de acordo com este plano, esta Câmara tem ideias, vai fazer isto até 2026 ou até final do mandato, e ok, não está lá nada, não consta nada, e depois argumenta-se como argumentou, por exemplo, relativamente ao custo da piscina, que não há dinheiro. Não há financiamento, que terá de ser dinheiro exclusivo do orçamento. Não, eu acho que isto não cose com o discurso de 8 anos do MPM, dizendo que a Câmara tem dinheiro nos bancos, não faz porque é incompetente, não é? O dinheiro que estava nos bancos continua a estar lá. E o dinheiro que é necessário para os compromissos todos que já estão assumidos está no orçamento que eles aprovaram. Portanto, eles só puderam aprovar aquele orçamento porque tudo aquilo que está comprometido e vem de trás tem cabimento, já está garantido pelas receitas que lá estão. Portanto, não é preciso ir buscar às receitas atuais da Câmara dinheiro para fazer a piscina. E a Câmara tem capacidade de endividamento, de resto? A Câmara tem 30 milhões de capacidade de endividamento. Não quer dizer que o utilize todo, mas se utilizar todo não é nenhum drama, porque estamos a falar numa Câmara que zera saldos de tesouraria positivos. A Câmara tem excedentes de funcionamento, para as pessoas perceberem. A diferença entre as receitas garantidas que a Câmara tem, correntes, estamos a falar só de despesa corrente, funcionamento, que vem do Orçamento de Estado, que vem dos impostos indiretos, que vem da venda de bens e serviços, cobre e excede as receitas correntes obrigatórias que a Câmara tem, com salários, com recolhas de lixo, com saneamento, com tudo, com luz, com isto, com aquilo. Há sempre excedentes. Portanto, este excedente vai para investimento e é acrescentado a um valor que também vem do Orçamento Geral do Estado para despesa de investimento. É um valor pequeno, não excederá os 2 milhões, mas estamos a falar de excedentes médios de 4 milhões, mais 2 milhões que foi o Orçamento de Estado, são garantidos até 2026, podem ser inscritos logo em receitas de capital, para depois arranjar despesas. Mas depois há os fundos. A Câmara só não vai buscar dinheiro aos fundos comunitários se não for competente, porque fundos para serem usados e com urgência, como o Governo quer, estão disponíveis. Ele, aliás, frisou isso, criou uma equipa na Câmara. Específica para estudar as candidaturas? No meu tempo também a tivemos, era o Dr. João Cruz e tínhamos uma funcionária adstrita a uma assessoria e esse trabalho era feito por mim, pelo Dr. João Cruz e por essa funcionária. Não é preciso uma estrutura megalómana, é preciso só alguém que tenha e se mexa bem nos meandros destas coisas. E a Câmara tem todos os meios, mas todos os meios para ter uma gestão financeira absolutamente liberta de grandes apertos. Aliás, nunca tivemos, não? A Câmara da Marinha, que eu me lembro, e já teve endividamento importante, quando foi o Pólias e aquelas coisas que se fizeram, e nunca teve problemas a esse nível. Portanto, é sempre um município classificado em AA+, como se quiser classificar como os bancos, é AA+. E, portanto, não vejo que se possa ter preocupação aí. Vejo aí, de facto, uma falta de visão estratégica e um medo, mas um medo grande, que eu noto, e eu não tinha essa opinião, mas agora tenho, um medo muito grande que o engenheiro Aurélio tem de se comprometer para não falhar. E isto um líder, assim, não me parece. Um líder terá obrigatoriamente que arriscar. Exatamente, tem que correr riscos, tem que transmitir confiança, tem que tentar fazer, e quando não consegue, explica. Se eu não fizer nada, eu nunca erro. Pois, mas também não tem obra feita, não tem resultado. Eu sempre disse, e cometi muitos erros. Eu devo dizer que não me arrependo de nenhum, porque aprendi com os erros e podemos corrigi-los.
Agora, não propondo nada, de certeza ninguém vai acusar de errar. Agora, de ser arrojado, de querer fazer, de mostrar dinâmica, de querer ir para a frente, não vejo. Uma das bandeiras de Aurélio Ferreira era a distribuição de pelouros por todos os eleitos. Na sua perspectiva, considera que as eleitas da CDU fizeram mal ao não terem aceitado pelouros? Não, eu acho que fizeram bem. Eu acho que fizeram bem porque o general Aurélio não distribuiu pelouros. Atenção, o que foi feito, o general Aurélio, neste caso a Câmara, não distribuiu pelouros. O que a Câmara fez foi distribuir tarefas, não é? Porque mesmo aquilo, o chamado pelouro da Proteção Civil, que foi entregue ao vereador Fragoso, a Proteção Civil é uma incumbência direta e não é transmissível a terceiros do Presidente da Câmara. E, portanto, o responsável máximo da Proteção Civil é o Presidente da Câmara. O que ele fez foi distribuir tarefas. Mas essa eu até compreendo, porque quando eu estive na Câmara, o Álvaro Órfão também me entregou a parte que tinha a ver com a Proteção Civil e nós trabalhámos muito bem com o Artur Granja e com a Eunice, criámos de facto no âmbito da Proteção Civil uma equipa que funcionou muito bem. Agora, naquilo que tem a ver, por exemplo, com a conservação e reparação e manutenção de edifícios públicos, o levantamento desses edifícios, o diagnóstico de todos os edifícios, etc., fica com o vereador Fragoso, mas o pelouro é do João. Não é do João. É do João. João Brito. É do João Brito. Portanto, isto não cola a cota com a perdigota. No caso da saúde, podíamos dizer, se eles tivessem um pelouro de saúde, mas não tem ação social, é tal, e saúde, portanto é da Ana Monteiro. A vereadora Ana Baridó ficou especificamente e mais concretamente com a transferência de competências e com essas coisas que a ligação direta dela vai facilitar muito, mas pelouros propriamente não tem. Há tarefas que foram delegadas para quê? Para se ter um executivo homogéneo, que não cause problemas, em que funcione quase tudo por unanimidade, ou de preferência tudo por unanimidade, em que se obedeça a uma estratégia e se siga uma estratégia que é a estratégia de quem ganhou, do MPM, não é? E a troca destas tarefas por esta tranquilidade de governar 4 anos não é má para o Conselho, desde que nem isso impediu que se aceitasse que estes vereadores pudessem colaborar, desde que a dinâmica corresponda aos objetivos e às expectativas criadas ao longo de 8 anos, não é? De mudar, de fazer melhor, de fazer diferente, etc. Mas não parece que isso esteja a acontecer, e desde que, relativamente a questões polémicas e que são questões, no ponto de vista do Partido Socialista que subscreveu o memorando, estruturantes, o MPM se aproxima, e isso não está a acontecer. Nem está a acontecer no anúncio e no compromisso com as grandes obras, nem está a acontecer com algum compromisso e cedências naquilo que eram linhas vermelhas. Portanto, eu não vejo, tenho até algumas dúvidas que se possa justificar que este apoio dos vereadores do Partido Socialista se venha a dilatar muito mais tempo. Eu tenho sérias dúvidas que isso aconteça. E nesse cenário de uma eventual ruptura, considera que nessa altura as vereadoras da CDU poderiam estar então disponíveis para assumir pelouros, ou conhecendo o historial político também do PCP na Marinha Grande, considera que Alexandra Dengucho e Lara Lino vão ser oposição até ao final do mandato? Eu tenho ideias muito próprias acerca do ambiente político que se vive na Marinha, porque participei nele durante muitos anos e participei dos dois lados, não é? E, portanto, há aquilo que eu acho, e as eleições legislativas creio que nos acabaram por dar a todos uma grande lição. Aquilo que eu acho que está a acontecer no caso do PCP, para além de um esvaziamento natural, de um decréscimo natural de peso político, porque o PCP não se renovou
E também não é fácil, porque o PCP ganhou estrutura e força nos sindicatos, nas empresas, nas autarquias, por causa de um discurso aguerrido, de um discurso forte da defesa dos direitos dos trabalhadores, etc, etc. E, portanto, isto cativou muita gente, já antes do 25 de Abril, claro, mas muito depois do 25 de Abril, e o PS ganhou muita força nos sindicatos, ganhou muita força nas ruas, ganhou muita força em muitas autarquias, por via desse posicionamento. Só que o mundo evoluiu muito, as coisas mudaram muito, e já tinha acontecido muito antes de nós, em França e em muitos outros sítios, em Itália, em que estes fenómenos aconteceram, e o PCP não teve aquele golpe de gênio de assumir outras bandeiras, de assumir outra postura que o levasse a manter-se como um partido de forte poder reivindicativo, e foi perdendo força. Mas e depois, em paralelo, o que o PCP fez, para não perder mais força ou não se esvaziar tão rapidamente, foi eleger como seu inimigo principal o Partido Socialista. E, portanto, é normal, é vulgar nós vermos nas televisões, nas entrevistas, nos jornais, em tudo, nos sindicatos, em que o inimigo principal do PCP é o Partido Socialista. Porque não é de direita, porque se alia à direita, porque é de não sei o quê, porque é de direita, porque é disto e que é daquilo. O que está a acontecer, quando depois, e toda a gente viu para olhar para isto com atenção desde 1976, o que nós vemos é que na Assembleia da República, salvo raríssimas exceções no tempo do cavaquismo, as maiorias são de esquerda. Nunca foram na prática até 2015, sim, até 2016 nunca foram na prática, porque o PCP entendia que o PS pertencia à direita e, portanto, nunca aceitou fazer um bloco de direita. Mas localmente a governação já não está nas mãos do PS. Não justificaria uma postura diferente do PCP? Pois, o que eu digo para já aquilo que eu vi de intervenções nas reuniões de Câmara, é que verdadeiramente quem está a fazer oposição é a CDU. Tímida, ainda com pouca força, mas vai fazendo, desenhando. Daqui para a frente, havendo uma ruptura, que eu acho que não era desejável, porque para bem dos marinhenses já basta o que se passou nos últimos 8 anos, e nós devíamos de facto ganhar aqui embalo para recuperar depressa e recuperar bem. E, portanto, para isso, se puder haver unidade e haver ali alguma estabilidade, melhor. Mas se o MPM, no caso, o Presidente da Câmara atual, persistir em fazer o seu caminho de uma forma, eu diria quase autista, não é? Não se passa nada ao lado e é por ali, se isso persistir, esta maioria, este posicionamento do Partido Socialista com vereadores pode vir a alterar-se. Se vier a alterar, eu, se fosse dirigente do PCP e do PS, não sou, nem de um nem do outro, teria que me sentar a uma mesa e ver o que é que podemos fazer para, sem perder o norte, sem perder os objetivos, sem entrar aqui em demagogias, pôr isto a funcionar como deve ser. E isso eu acho que é possível. A Alexandra é uma pessoa inteligente, a Lara Lino são pessoas bastante inteligentes. Portanto, da parte do Partido Socialista agora vão entrar também um processo de eleições conselhias, a orientação certamente será diferente, o que se passou no passado recente foi demasiado mau, em que se, inclusivamente, não tenho nenhuma dúvida em dizer que o mau desempenho da Câmara, porque temos que chamar as coisas pelos nomes, o mau desempenho da Câmara nos últimos 8 anos, com destaque para os últimos 4, não teve tanto a ver com a Presidente, teve mais a ver com a assessoria que ela escolheu. Que ela escolheu ao que lhe impuseram, porque ir buscar uma pessoa para adjunto, que é de Pombala, e que tem ambições políticas para fazer carreira, etc., e nomear um chefe de gabinete por influência de pessoas que sempre dominaram o clima político na Marinha e quiseram continuá-lo a dominar através da utilização dessa cadeira, não produziu bons resultados. Se a ex-presidente Cidália tem escolhido outras assessorias e a Marinha Grande tem muita gente capaz de as ter feito com mais qualidade,
certamente os resultados teriam sido outros. Não foram, mas agora com a alteração que se espera nos órgãos concelhios, a dinâmica para tentar influenciar mais e melhor o trabalho político na Câmara vai-se incrementar, isso não tenho dúvidas. Muito obrigada, Armando Constâncio. Foi então a entrevista com Armando Constâncio, ex-autarca, a respeito dos primeiros 100 dias de governação de Aurélio Ferreira e da sua equipa na liderança dos destinos do município da Marinha Grande. Por agora é tudo, mantenha-se atento à emissão da Marinha TV, nós voltaremos a qualquer momento. Este ano, primeiro, vais poder ter mais sol, mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores, mais olás, mais bons dias. Podes ter um filho, gêmeos, podes fazer amigos, ter um cão ou um gato, cozinhar um novo prato, contar novas estrelas, arrumar o passado, desligar do mundo. Podes mudar de casa. 2021, casa com Century 21.